Aos poucos, a campanha do Fale Mais Lula, que a direita está promovendo, vem ganhando força. Lula vem falando abertamente várias bobagens. E aí, até empresa de checagem, que antes só passava pano para o governo petista, está começando a desmentir o Lula e dizendo que Lula, pois é, pode ser um estelionatário eleitoral. Afinal, mentiu durante o seu período eleitoral e na hora de fazer, está fazendo tudo o contrário. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão da reforma tributária, enfim, muita coisa importante para a gente discutir ainda nesse editorial com você. Peço, é importante que você dê o like, compartilhe e se não é inscrito, se inscreva. Eu preciso pedir, lógico, para que o YouTube entenda a relevância do canal. Vamos começar? Bora lá! Olha só, essa matéria de checagem aqui, esse instituto de checagem é aos fatos. É o tipo de instituto que dificilmente você vê tecer críticas ao Lula. Mas a coisa está ficando tão escancarada que até eles têm que se sucumbir à realidade. Matéria do Aos Fatos. Falas de Lula em defesa da ditadura de Maduro na Venezuela contrastam com o discurso eleitoral. Ou seja, mentiu mesmo. Falou uma coisa e na prática é outra totalmente diferente. Antes de ser eleito pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva declarou que não concordava com a política econômica da Venezuela e que defendia a alternância de poder no país. Após assumir o poder, porém, o mandatário passou a afirmar que o autoritarismo no país vizinho seria uma narrativa construída por inimigos do regime. Ao começar a defender o regime ditatorial venezuelano, Lula passou a omitir e distorcer dados sobre a situação no país, cujo governo é acusado por organizações internacionais de perseguir dissidentes e faltar com a transparência nas eleições. O que você precisa entender sobre toda essa situação do Maduro e do Lula? As falas do Lula já não convencem sobre a Venezuela. Antes, você citar que Lula tinha alinhamento ideológico com ditadores, como o próprio Daniel Ortega, o Nicolás Maduro, se era taxado de fake news, de espalhar fake news, poderia ser até multado, o que aconteceu com alguns, inclusive a Carla Zambelli, o Nicolas Ferreira. E aí, agora, manter esse discurso ficou impossível porque Lula fala abertamente que são companheiros e defende esses mesmos, mesmo dentro da Mercosul. Mesmo que para isso precise causar briga com os Estados Unidos, com o Uruguai, com a União Europeia e com a própria ONU. Pois é, em um editorial que foi publicado no jornal Metrópolis, o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU pediu a liberação de detidos ilegalmente na Venezuela. Lá ele falou que não há o devido processo legal, tem gente presa além do limite legal estabelecido para prisões provisórias. Lembra, né? Lembra aqui, eu sei. Também há perseguições de cunho político a jornalistas, pessoas presas, mortas, enfim. O Alto Comissário da ONU pede ao mundo que não passe a mão na cabeça da Venezuela. E adivinha quem passa? Pois é, o Lula. E isso é totalmente errado, totalmente equivocado. E quando a gente está falando de ditaduras, de Lula, afagando esses regimes não democráticos ou de democracia relativa, eu cito para vocês uma fala do Rubinho Nunes, que citou uma matéria da Revista Oeste. A Nicarágua, polícia da Nicarágua, invade convento e prende freiras brasileiras. O regime de Daniel Ortega negou o visto de residência das religiosas, invadiu, prendeu e tocou as freiras brasileiras. Não se pode evangelizar, não se pode falar de Cristo na ditadura da Nicarágua. Afinal, comunismo e o cristianismo não se misturam.
E aí o Rubinho escreveu o seguinte: jornalista brasileira é agredida pelos seguranças do Maduro. Polícia da Nicarágua invade convento e prende freiras brasileiras. O ministro dos Direitos Humanos, do Lula, segue em silêncio. O Direitos Humanos do PT só serve para defender bandido pelo jeito. Então é uma crítica contundente que o vereador, ele que é vereador, tem um cargo público, faz em relação ao governo PT, inclusive ao próprio ministro dos Direitos Humanos do Brasil, que fica em silêncio quando o caso é esse. Inclusive, está rolando a CPMI das ONGs, a CPI das ONGs lá no Senado. E essa CPI, ela é muito interessante, porque está havendo acusações das mais escabrosas de abusos de pessoas indígenas no Amapá, de tráfico de crianças, de órgãos. E o pessoal de direitos humanos está fingindo que isso não está acontecendo, está caladinho. É uma hipocrisia muito grande que a gente vê, e talvez a gente fazendo esses vídeos, a gente consiga abrir um pouco a mente das pessoas para que elas não acreditem nas hipocrisias que são inventadas por aí. E por falar em hipocrisia, vem cá que eu tenho mais uma matéria para vocês.